Que bom se eu soubesse cantar assim, né? Boa tarde para todos. Bora botar fogo na caixa com a especialista. E hoje é quinta-feira, então nós temos que conversar com um pouco mais de bom humor, né? E hoje eu vou esperar a pergunta de todos vocês. Olha, Tárcio, ó. Quinta-feira em clima animado. Porque a gente tem que se animar por si só, né? Não vou esperar pelos outros. Oi, Gabriel, tudo bom? Silvana, sejam todos bem-vindos. Mandem convite para os colegas, para os amigos, para os inimigos também, porque a gente tem que ser uma pessoa boa, que distribui conhecimento para a humanidade. E hoje são perguntas e respostas sobre direito previdenciário. E daí, quem tem dúvida? Vamos conversar hoje, pessoal. A proposta inicial, justamente, até nossa live à noite, né? A proposta inicial era conversar sobre o processo administrativo previdenciário. E daí, agora com a IN, reforma da Previdência. Será que tem dúvida? Vocês, eu e o resto da humanidade, né? Deixa eu parar de fazer barulho aqui, né? Pra nós estudar, né? Mas, passando para dispor de ótimas energias, claro! Vi ser super-mega mestra. Querido Dr. Dácio, muito obrigado pela presença da ABA, né? De São Paulo. Colega que vai vir me visitar para subir a Serra do Rio do Rastro. Alverne, Academia com a Mara, Maurício, todo mundo. Exame de ordem também, né? Porque agora o direito previdenciário tá como previsão no no exame de ordem também, né, doutor Dácio? Foi incluído a disciplina e isso vai fazer mais credibilidade ainda ao direito previdenciário. Porque nós aqui no Sul já era muito comum termos a cadeira de direito previdenciário, mas eu tinha vários alunos, né, pelo Brasil todo, que me diziam que sequer tinham a cadeira de direito previdenciário nas suas universidades, o que complica bastante, né? A doutora Patrícia Della Vecchia veio me dar um oi aqui também, a minha vice, diretora da ABA de Santa Catarina. Temos que alavancar esses projetos da ABA de Santa Catarina, né, doutora Patrícia? Todo mundo a todo vapor, mas uma luta. Pessoal, sobre processo administrativo previdenciário, muitas dúvidas estão se formando, mas quando chegam os clientes ali na nossa frente, ali no dia a dia da advocacia previdenciária, nós temos alguns fundamentos básicos ali numa entrevista, numa primeira conversa. Então a gente tem que olhar o quê? Quero saber de vocês. A gente tem que olhar o CNIS. Beijo, Dr. Dácio. Boa tarde, Michel. Boa sorte na sustentação oral. O CNIS, por quê? No CNIS nós temos toda a vida contributiva daquele cidadão. E muitas vezes nem só o CNIS é suficiente. Nós precisamos, além dessa análise do CNIS, nós precisamos olhar também se essa pessoa, lá em tempos antigos, como diz o meu filho, foi trabalhador rural, se essa pessoa trabalhou em alguma empresa sem ser fichado, se essa pessoa, pessoal, além, mesmo durante, né, a sua vida contributiva ou na atualidade, teve alguma ação trabalhista. Olha, Kelly, tudo bom? Teve ação trabalhista que não é averbada, apesar de que a grande maioria pensa que as ações trabalhistas, só pelo fato de ter sido reconhecido esse tempo trabalhista lá na Justiça do Trabalho, já é averbado automaticamente. E não é assim. Eu tenho vários colegas ainda na minha região aqui que quando vão fazer esses encaminhamentos, cometem esse esquecimento. Não pode, porque dependendo do lapso temporal que foi recolhido lá na esfera trabalhista, vai gerar muito reflexo lá na aposentadoria desse cidadão e vai majorar também o seu benefício. Por quê? Porque nós temos um lapso temporal
muito grande, agora sem desconsideração de 20% de menores salários de contribuição, né? De julho de 94 até o momento que essa pessoa efetivamente pede a aposentadoria. E esse cálculo, pessoal, depois da reforma da Previdência, coloca os 100% de toda a vida contributiva e não retira mais esse 20%, o que acontecia. Ainda fiz um atendimento hoje pela manhã, que nós vamos ter então uma averbação aqui de tempo rural. Só que foi a primeira pergunta dessa pessoa. E a Oi, doutora Gracileide, a nossa presidente da Comissão Nacional de Direito do Trabalho da ABA, uma linda, uma querida, amiga do coração. Tudo bom com a doutora? Aí, vários projetos que a doutora Gracileide é inspiração e a gente tem que observar, né, essas pessoas que são inspiração para o nosso dia a dia, porque a gente não precisa imitar ninguém, mas é sempre bom se inspirar nas pessoas, principalmente pessoas competentes, né, como a doutora Gracileide. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Eu quero coraçãozinho, aviãozinho, eu quero saber. Na terça-feira foi a Helga que me colocou aqui uma dúvida sobre processo administrativo previdenciário. E hoje, ninguém tem dúvida sobre processo administrativo previdenciário? Oi, doutor André, tudo bom? Semana passada nós tivemos um encontro aqui com o doutor André, médico do trabalho, falando sobre as NRs. Hoje, 7h20, tem live. E a nossa live de hoje, vamos dar continuação à nossa conversa sobre processo administrativo previdenciário, hein? Hoje é o dia todo de processo administrativo e verificar algumas situações, como por exemplo, que eu mencionei para vocês. A averbação rural, o que vai fazer? Por mais que ajude na aposentadoria, vai diminuir a média, então salarial, e muitas pessoas consideram que não vale a pena. Nós temos que observar também a data de filiação dessa pessoa no INSS. Isso acabou modificando um pouquinho agora com a IN, pessoal. Nós temos várias situações para serem verificadas. Veio na portaria de IRBEM 991, no artigo 36, com relação à manutenção da qualidade de segurado, não, regularizando, né? Não serão consideradas as contribuições efetuadas em atraso após o fato gerador, independente de se referirem a competências anteriores. Pessoal, que está proposto ali no artigo 35, 36, né? Mas o que eu estou levantando essas situações da 9N, da IN 128 para vocês? Porque algumas coisas já estavam decididas. Só que na 9N, elas vieram ali, porque revogaram muitas portarias, né? Então elas vieram postas ali já na 9N de forma a pacificar ainda mais alguns entendimentos. Claro que vai ter muita discussão ainda com relação a essas contribuições, por exemplo, em atraso, com relação à minha possibilidade de fazer, né, essa contribuição antes, depois do fato gerador, apesar de que aí ele já não está deixando, né, dúvida nenhuma com relação a isso. Então, o que eu alerto vocês aqui? Tomem muito cuidado quando forem aconselhar os clientes de vocês a realizarem contribuições retroativas. Inclusive, pasmem, que veio agora algumas discussões na 9N sobre atingimento de salário mínimo. Então, tomem muito cuidado, que seria a nossa complementação, que veio lá no decreto 10.410, pois ela veio posta também agora com a IN e as portarias, né? Tá na portaria 991, para quem quiser dar uma olhadinha ali, artigo 35 e seguintes, vai trazer esse tema, que nós estamos lendo aos poucos, né? Então vai trazer essas discussões com relação à filiação, à inscrição, à qualidade de segurado, que a gente sabe que essa manutenção de qualidade de segurado salva, né, muitos benefícios. Já disse para vocês, oi, doutora Adriele, Melissa, Yamara,
Sejam todos Nova Orleans, o Igor também aqui, sejam todos muito bem-vindos. Convida lá os amigos, colegas, para nós conversarmos então sobre o processo administrativo. E o artigo 15, né, da 8.213, porque nós não vamos descartar a legislação, não é porque a IN mudou, né? Na verdade não mudou, na verdade, pessoal, o que a gente observa, tá? Que a IN acabou agregando, porque nós temos muitas portarias, muitos decretos, né, que foram principalmente agora durante a pandemia, né, que foram publicados um em cima do outro, um em cima do outro. Então a IN acabou trazendo tudo que tinha, né, nesses decretos, nessas portarias, acabou englobando. Claro que a gente vai ter que conferir artigo por artigo, porque algumas particularidades vieram trazidas, como por exemplo, isso que eu estou comentando com vocês, da parte da complementação da contribuição, de possivelmente não ser contabilizado depois ali da reforma trabalhista de 19, o que acontece? Isso não estava lá no decreto, mas agora a IN trouxe essa realidade. Então piorou um pouquinho mais ainda, apesar de que a gente discute ainda tudo isso, mas piorou um pouquinho mais ainda. Qualquer tipo de aconselhamento para o nosso cliente. Oi, NASA, tudo bom? Ó, a NASA, vou chamar a NASA para falar comigo, que a NASA é o lado negro da força. Mentira, ela é uma linda. Que ela é servidora do INSS. Daí, NASA, quer participar para trocar uma ideia? Já olhou a 9N? Tá convidada, a hora que quiser é só me avisar. Pessoal, então o que acontece? Essas observações todas, na hora de atender esse cliente, na hora de informar, pessoal, todos os cálculos que a gente faz aqui de contribuição retroativa, se fosse realmente para fazer essa contribuição, é 50 mil, é 70 mil. Então o que faz? A gente vai aconselhar uma pessoa a gastar 50, 70, 80 mil reais para depois não usar para nada? Então é bem complicado. Tome muito, mas muito cuidado. O que não tem problema nenhum, que isso veio posto até agora na 9N também, pacificando o decreto 10.410. O agrupamento, porque a gente sabe que desde a reforma da Previdência, o que mais se visualizou foi o quê? O que está se privilegiando aí nesse caso? As pessoas que contribuem acima do mínimo. As pessoas que têm salários maiores. Ah, mas por que, professora? Porque se contribuir com o mínimo já tem direito. Pois é. Mas e se antes, se eu tivesse contribuído, né? Dependendo ali a quantidade de dias, não iria ser verificado para aquele determinado mês. Mas a partir do dia 15 ali, já iria contabilizar. Iria contabilizar o mês cheio, mesmo não atingindo, né, esse salário mínimo. Agora, o que acontece? Mesmo que não tenha lá trabalhado 5 dias no mês, mas seja uma pessoa com um salário um pouco mais elevado, o que vai acontecer? Vai contar. Se chegar essa contribuição, mesmo tendo trabalhado 5 dias a um salário mínimo, a contribuição necessariamente para o tempo de contribuição dessa pessoa vai ser contabilizado. Por quê? Porque a gente sabe que a regra não é de dias mais, a regra é do atingimento desse salário mínimo. Então é isso que a gente tem que observar também no CNIS, quem está mais iniciando, né, do direito previdenciário, tem que observar lá no CNIS se houve, não basta ver a contribuição ali, se houve o atingimento dessa contribuição em um salário mínimo. Porque se não tem, a gente já começa a ter problema e já começa a ter que pensar então nesse agrupamento de contribuição, nessa complementação de contribuição, que gera, né, muito problema no nosso dia a dia previdenciário. Qualidade de segurado, contabilização do tempo enquanto que foi pacificado, e a 9N também já trouxe essa situação, que é da pessoa que encontra-se, né, em benefício pela Previdência Social e continua, no caso, posteriormente, depois volta a contribuir, porque eles ainda estão alegando o intercalamento dessas contribuições. Só que o que acontece?
Se houve esse período vai ser contabilizado então nesse cálculo dessa aposentadoria. Isso já é um avanço, porque nós tivemos alguns lapsos ali temporais que eles não queriam contar nada. Eu tenho processo na justiça tramitando que eu estou discutindo a contagem efetiva desse período de benefício para englobar então na aposentadoria com os demais tempos de contribuição dessa pessoa. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele ficou aposentado por invalidez, até pelo meu escritório. Aí o que acontece? Essa aposentadoria por invalidez, ela aconteceu por quase 10 anos. E depois o benefício dele foi suspenso naquelas altas, né, programadas, e daí naquela tese lá da alta programada que tinha aquele decréscimo do valor, a gente já contabilizou desde o início ali do primeira redução de pagamento, porque desde ali tem que ser computado, né? Então o que acontece? Nós necessariamente estamos discutindo pegar esse período para englobar o tempo de contribuição dessas pessoas, para justamente dar o período para aposentadoria pelas regras de transição, por aposentadoria por idade, aí cada caso é um caso, né? E eu tô discutindo isso judicialmente. Oi, Michele, Júnior, Marcelo, Dai. Pessoal, toda terça-feira e quinta-feira, às 13 horas, semanalmente, nós vamos ter uma conversa de 15 a 20 minutos sobre perguntas e respostas de direito previdenciário. Então vocês podem me perguntar, eu sempre trago vários temas, né? Que à medida que as perguntas, às vezes o pessoal tá meio tímido sobre a 9N, por exemplo, que é o assunto de hoje, o pessoal tá bem tímido, porque não deu tempo, né, de nós lermos, nem eu fiz isso, nem eu li a IN inteirinha ainda, a IN 128. Então eu trouxe alguns tópicos, mas à medida que vocês tenham dúvidas sobre os processos de vocês, ou que queiram também entrar comigo para tirar a dúvida ao vivo, estão todos convidados. Toda terça-feira e quinta-feira, às 13 horas, você pode tirar a dúvida do seu processo, seu prazo lá da semana, estratégias processuais que eu amo. Eu amo montar estratégias processuais, pessoal. E a manutenção da qualidade de segurado sempre é uma estratégia processual. Porque à medida que ela pode ser estendida por até 36 meses, em caso de contribuição acima, né, de 120 contribuições, no caso ainda dessa pessoa estar desempregada, que veio também a situação na 9N, agora a gente já está terminando, mas eu trago agora para a próxima semana alguns tópicos já sobre essa situação de desemprego também, já elencado na 9N algumas possibilidades que podem ser sanar, né, possivelmente essa situação de eu não ir, o meu cliente não ir lá ter pedido necessariamente o seguro-desemprego, mas que eu consigo comprovar essa condição de desemprego. Isso foi bem legal, que veio previsto agora na IN 128, esse elastecimento de requisitos legais sobre a sua condição ali de desemprego, que nós temos muito embate, né, e julgados com relação a isso. E isso é um motivo para elastecer a condição da qualidade de segurado por mais um ano. Então isso justamente pode salvar lá o benefício do seu cliente, não só a aposentadoria, mas um pedido de auxílio doença, um pedido de auxílio acidente, e isso é muito importante. Tô deixando salva as nossas conversas, mas só vou responder as perguntas ao vivo. Então eu quero todo mundo aqui ao vivo comigo, toda terça-feira e quinta-feira, à 1h da tarde, todos convidados. Nosso tempo de hoje se esgotou, até prorrogamos aqui o nosso 15, já virou 20, porque eu sou matraca, não paro de falar, né? Beijo no coração, uma quinta-feira maravilhosa. Estão todos convidados hoje à noite para nossa live às 7h20 da noite, e nós vamos dar continuidade nesse tema aqui que a gente está conversando agora, de várias dicas legais que nós vamos utilizar no nosso dia a dia da advocacia previdenciária, porque o nosso negócio é prática, né, povo?
Nosso negócio é prática, a gente gosta de prática previdenciária. Beijo no coração.